para que não te suceda alguma coisa pior. Amém, igreja? Que maravilha. Pode aceitar então, eu estou com o bom e pode não estar com o bom. Amém, que eu vou fazer isso, tá? Oi, filha, pode aceitar e começar nesse lugar. Aleluia! Glória a Deus! Hoje estamos aqui, irmãos, para encerrar a campanha do Toque da Cura. Foram 3 dias, né, que nós fizemos. E hoje a palavra do Senhor, ela nos revelou aqui a cura de um paralítico lá de Betesda. A Bíblia nos afirma que naquele lugar, irmãos, havia uma festa entre os judeus, né? Durante um ano, naquela época, no ano, vamos dizer assim, no mês de outubro, irmãos, tinha aquela festa entre os judeus. Então reunia ali pessoas de vários lugares, pessoas de várias cidades, várias províncias que tinham ali por perto. E a Bíblia diz que nessa festividade que tinha, irmãos, lá em Betesda tinha um tanque, do nome chamado em Betesda, aquele tanque era um lugar onde as pessoas recebiam cura. Era um lugar onde as pessoas recebiam a vitória. Nós vamos comparar então agora essa mensagem aqui com a igreja, meus amores, um tanque de Betesda. Onde você vem e recebe a cura, recebe uma revelação, recebe um milagre. Quem tem recebido cura e vitórias aqui? Quem tem recebido? Então a Bíblia nos afirma que aquele tanque naquela época, quando tinha aquela festividade, as pessoas reuniam ali de várias cidades. E quando chegava ali tinha pessoas coxas, pessoas paralíticas, pessoas mancas, pessoas recicladas, pessoas de todo tipo de doença, todos os tipos de problemas tinha ali. E diz a palavra do Senhor que quando eles estavam em movimento, quando eles estavam ali naquela festividade, o Espírito do Senhor descia sobre aquelas águas, e aquelas águas eram movimentadas, eram agitadas. E a Bíblia nos fala, irmão, que no momento que aquelas águas eram agitadas, que aquelas águas eram manifestadas, a primeira pessoa que descesse ali naquele tanque era sarado de qualquer enfermidade que tivesse. Hoje é diferente, porque hoje se você vir aqui pode vir 5, 10, 15, 20 pessoas enfermas, paralíticas, coxo, manca, da maneira que for. Você, pela tua fé, você recebe a vitória. Não é só um, não. Todos recebem a vitória. Mas tem que ter fé, igreja. Tem que confiar, tem que acreditar, tem que saber que Deus é Deus de graça, Deus vai, Deus ele manifesta o seu poder. E a Bíblia nos diz, irmão, que quando Jesus viu aquele homem grande alvoroço ali ao lado daquele tanque por nome de Betesda, a Bíblia nos diz que Jesus foi se aproximando, foi chegando, e ali tinha pessoas deitadas, pessoas paralíticas, pessoas cegas, pessoas mudas, pessoas de vários tipos de doenças. E a Bíblia diz que lá de longe Jesus ficou observando. E Jesus olhou para o homem, e a Bíblia diz que aquele homem já estava deitado naquela cama ali, não sem jeito de fazer nenhum movimento. E a Bíblia diz que o Senhor olhou para ele. O Senhor viu o coração daquele homem, porque o Senhor é assim. Quando nós olhamos, eu posso olhar para os irmãos ou ver a face de qualquer um. Mas o coração quem contempla é só Deus. A sua necessidade, irmão, quem contempla é Deus. Deus é que sabe dos seus problemas. Ele pode até nem revelar alguns problemas, mas é Deus que conhece a sua vida. Ele sabe a sua necessidade. Claro que ele pode usar a mim como vaso nas mãos dele e revelar muitas vezes a sua luta, a sua dor, a sua angústia, porque a Bíblia diz que nós somos vasos para ser usados pelo Senhor. E a Bíblia diz que quando Jesus olhou para aquele homem deitado sobre aquela cama, a Bíblia diz que o Senhor sentiu compaixão, o Senhor teve misericórdia dele. E Jesus disse, olha, você quer sair dessa cama, quer ser liberto? Ele disse, olha, Senhor, já faz muitos anos que eu tenho estado aqui durante essa festa. Todos os anos, quando tem essa festa, Senhor, eu saio da minha casa com a ajuda de alguém. E a Bíblia diz, irmão, que fazia 38 anos que aquele homem estava postado sobre aquela cama. Quem sabe, irmão, as dificuldades começaram para você agora. Quem sabe, irmão, as lutas começaram a se apertar agora. Mas eu quero te dizer que no nosso meio existe um Deus, que Ele vai além de todas as coisas. Ele salva, Ele liberta, Ele cura, Ele dá bênção, Ele dá vitória para aqueles que acreditam. E eu creio que aqui existe um povo que está crendo na promessa de Deus. Aqui tem um povo que está acreditando que Deus fará uma grande diferença na sua vida. E a Bíblia diz que aquele homem olhou para Jesus, Jesus olhou para ele, aquele homem nem sabia quem era Jesus. E a Bíblia diz que naquele momento ele disse, olha, Senhor, já faz alguns anos que eu tenho estado aqui nessa festividade. Senhor, já faz alguns anos que eu venho aqui para me receber a minha cura. Mas, Senhor, quando eu vou tentar descer quando as águas são agitadas, eu vou tentar descer dentro dessas águas, Senhor, sempre alguém vai na minha frente.
resposta de Deus. Quem sabe a sua necessidade é grande, que vai ter uma solução para o problema que está dentro da sua casa. Quem sabe, Satanás tem entrado, tem destruído a sua família, e você sabe, você tem percebido que é o diabo que tem causado essa destruição, essa separação lá dentro da sua casa, e você tem aí um grande desejo de vencer, você tem aí dentro do seu coração um grande desejo de obedecer a vitória da parte do Senhor Jesus Cristo. Eu quero te dizer que quando aquele homem disse daquela maneira, Jesus olhou para ele e disse: olha, a sua fé é muito grande, toma a sua fé e vai embora para a sua casa, porque a sua fé é grande. A Bíblia diz que aqueles que têm fé, a força de misericórdia, aqueles que têm fé, a força cura, aqueles que têm fé, recebem a bênção da parte do Senhor. Aleluia. E a Bíblia diz, irmão, que ali tinha um fariseu, ali tinha escrito. Que isso, irmão? Pessoas que não acreditavam no poder de Deus, pessoas que não acreditavam que Deus fazia milagres, são impostores, irmãos, aqueles que não acreditavam que Jesus curava, que Jesus batizava com o Espírito Santo. E no mesmo instante que Jesus diz daquela maneira, irmãos, aquele homem se levantou de cima daquela cama, ele estava com os seus pés cruzados, logo já se direitou. A Bíblia diz que aquele homem pegou aquela cama e ia partir. E alguém olhou para ele e disse: olha, mas por que você está fazendo isso? Não é isso, hoje é sábado, por que você está fazendo isso? Ele disse: olha, aquele a quem me disse para mim levantar, tomar a minha cama, ele disse para mim ir e eu estou partindo. Aleluia. Irmão, sempre vai haver alguém usado por Satanás para dizer para você não colocar mais os seus pés aqui. Sempre vai ser alguém usado pelo diabo para invejar tudo aquilo que você tem recebido da parte de Deus. Mas eu quero te dizer, seja firme, seja confiante, porque Deus tem promessa para nós, Deus tem vitória para nós, e a Bíblia diz que como Deus promete, Ele promete, Ele tem trabalho para nós. E a Bíblia diz que veja, o paralítico levantou a cabeça daquele sangue e pegou a sua cama e foi para a casa segundo a ordem do Senhor. E os discípulos fariseus ficaram namorando, razoando no seu coração. E aquele homem foi-se embora, porque ele não precisava mais entrar dentro do tanque de Bethesda. Hoje, quem sabe você, pessoa dentro dessa igreja, eu posso afirmar, eu sou toda certeza, tem muitas pessoas que começaram a fazer essa campanha em grande luta, e você hoje não pode cantar o hino da vitória, porque Deus já fez sua luta lá dentro da sua casa. Hoje você não pode cantar o hino da vitória, porque Deus já fez o exército da sua casa. Aleluia! A Bíblia diz que rapidamente Jesus deu a ordem para aquele homem e se retirou devido à multidão que era muito grande. E a Bíblia diz que no outro certo dia, Jesus voltou no templo. E quando Jesus entrou no templo, Jesus encontrou aquele homem lá dentro do templo, louvando e exaltando o nome de Deus. Jesus disse: olha, você está aqui? É você que está aqui? Então agora ele pôde entender e saber que foi Jesus que operou o milagre. E a Bíblia diz que aquele homem foi até aqueles que perguntam quem mandou ele levar a cama e contou que era Jesus que tinha operado na vida dele. Por isso nós temos certificado. Quando eu cheguei aqui, tinha uma irmã que conta da bênção. Eu fiquei maravilhada. Isso é muito bonito, igreja, nós certificar. Nós falar com a nossa própria boca aquilo que Deus fez por nós, aquilo que Deus faz por nós. E a Bíblia diz que quando aquele homem teve a oportunidade de conhecer Jesus, ele voltou aos fariseus e ele disse: olha, quem mandou eu aquele dia levar a cama foi Jesus. Foi ele que me curou, foi ele que me libertou. E Jesus disse para ele assim: olha, só tome muito cuidado. Vai e não peques nunca mais, para que não te aconteçam coisas piores. O que seria pior mais na vida daquele homem, irmãos? Ele voltar para aquele eixo de enfermidade? Porque muitas pessoas é assim, aceita Jesus, recebe todas as promessas de Jesus, depois existe uma dificuldade, um vendaval, vira só a bola na Jesus e não quer mais, nunca mais saber dele. E não é isso que Cristo nos ensinou. Não é dessa maneira que Jesus quer, irmãos. A Bíblia revela que quando nós aceitamos a Cristo, quando nós assumimos o compromisso com o Senhor, Ele assume o compromisso conosco. A nossa luta está pesada, irmãos, Ele divide no meio, Ele ajuda a nós carregar. Os problemas têm se alagado, têm tomado conta da nossa vida e Ele age. Porque muitas pessoas passam luta, passam provações, quando não tem Jesus, ele passa uma prova, ele passa uma dificuldade, mas ele passa sem esperança que vai vencer. E nós que aceitamos Jesus, que estamos no Evangelho,
todos os dias agora começar a falar com Deus em oração, rapidinho, Deus consegue sentir a presença de Deus aqui. Rapidinho Deus começa a operar sinais, Deus começa a fazer prodígios, começa a revelar as astúcias de Satanás. Por isso nós não estamos só, igreja. Nós estamos acompanhados pelo Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. E Jesus disse para aquele homem, vai, não temes mais para que não suceda coisas piores em sua vida. E hoje Jesus está dizendo para você, para nós que estamos aqui, creia em Jesus Cristo que será salvo tu e a tua casa. Aqueles que buscam as promessas do Senhor recebem a vitória. O outro do Senhor passou com a cura, aquele homem recebeu a vitória. E ele vai passar hoje na sua casa, na sua vida, na sua família, e você vai ter uma festa da vitória. Ele assim, diga glória a Deus!